A história da filosofia é constituída com a participação ativa e relevante do pensamento das mulheres desde o seu início. Mas quantas e quais filósofas são conhecidas e estudadas? Uma resposta rápida elencaria algumas poucas filósofas contemporâneas, sendo Hannah Arendt e Simone de Beauvoir os nomes mais conhecidos e lembrados. A pesquisa realizada pela doutora Mary Ellen White no final da década de 1980, início de 1990, foram listados 118 filósofas desde a Antiguidade Clássica, mas o número é bem maior. Por que estas filósofas não são conhecidas? Por que os seus saberes não são ensinados? Por que suas discussões e contribuições não aparecem nos livros de filosofia e nos livros didáticos e manuais de filosofia? Por que, quando algumas poucas filósofas são mencionadas, aparecem de forma distorcida ou como apêndice? A pergunta sobre a invisibilidade das filósofas começa a ser respondida quando percebe-se a ausência de conservação, de permanência do dizer da mulher. A falta de conservação é somada à falta de transmissão. A autoridade do dizer da mulher é negligenciado. Os projetos de pesquisa sobre as mulheres na filosofia, que são desenvolvidos no Departamento de Filosofia da UEL desde 2018, apresentam como um dos conceitos estudados o conceito de autoridade de Hannah Arendt. Entende-se autoridade como reconhecimento dos saberes e dos dizeres das mulheres filósofas como relevantes, qualificados e filosóficos. O não reconhecimento das filósofas está inserido nos séculos de exclusão das mulheres do espaço público. A sociedade patriarcal discrimina o gênero feminino, impedindo a mulher de aparecer em público. No Brasil, o patriarcado foi fortalecido pela colonização europeia. No país, o apagamento da produção feminina filosófica, artística e científica foi alimentado pelo medo da desagregação familiar, pela ideia ocidental cristã da sagrada vocação feminina para a maternidade. Além disto, pela ideia equivocada de uma natural submissão feminina ao homem e pela divisão social do trabalho que favorece o capital. Tudo isso inviabilizou a participação da mulher em atividades concernentes ao espaço público. A cultura brasileira, predominantemente machista e patriarcal, desde sempre identificou o espaço público como prerrogativa dos homens, cabendo às mulheres a esfera privada. Não por acaso foi negado à mulher o direito aos estudos. Quando permitido, eram ligados aos saberes domésticos e aos cuidados com a família. A invisibilidade da mulher resulta de uma exclusão ampla, diz respeito ao gênero, mas também à exclusão econômica, social, sexual, educacional e acadêmica. Exclusão que dificulta a profissionalização e leva a mulher à reclusão do trabalho doméstico. Infelizmente,
a prevalência sempre foi do gênero masculino. Há um silenciamento das vozes e memórias femininas pelas vozes e memórias masculinas, quando estas últimas se autoproclamam como universais e únicas. No Brasil, as mulheres tiveram assegurado o direito de frequentar o ensino superior através da reforma do ensino primário, secundário e superior, instituída pelo Decreto número 7.247, de 19 de abril de 1879, conhecida como Reforma Leôncio de Carvalho. Vale lembrar que o ensino superior foi instituído no Brasil em 1808, com a vinda da família real portuguesa ao país. No entanto, somente em 1882 tivemos a primeira mulher brasileira a conquistar o diploma de ensino superior. Foi Maria Augusta Generoso Estrela, que graduou-se em medicina nos Estados Unidos. Somente em 1887, a gaúcha Rita Lobato Velho Lopes torna-se a primeira mulher a graduar-se no país. Iniciou os estudos na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e concluiu na Faculdade de Medicina da Bahia. Especializou-se em ginecologia e pediatria. Apenas 28% das pessoas que estudam filosofia nas graduações no Brasil são mulheres. Nos quadros de docentes nos departamentos de filosofia das universidades, a porcentagem se repete. Esta realidade é bastante distinta do percentual de mulheres hoje nos cursos de graduação em geral, uma vez que mais de 57% são mulheres. Os cursos de filosofia sequer reconheciam os temas sobre feminismos como áreas de pesquisa filosófica. Alguns ainda torcem o nariz para a temática, negligenciando as discussões de gênero. Em 2016, no Encontro Nacional da ANPOF, foi fomentada a criação do Grupo de Trabalho Filosofia e Gênero. E em 2018, os trabalhos do GT foram realizados no Encontro de Vitória. Vivemos hoje um momento de grande efervescência sobre a temática das mulheres na filosofia, criando-se grupos, laboratórios e centros de pesquisa em faculdades por todo o país que estudam os saberes das filósofas contados por mulheres. É inegável e expressiva a produção feminina teórica, prática e profissional. Temos um universo de estudos acadêmicos e artísticos das mulheres que precisam tornar-se visíveis e valorizados. As produções das mulheres, as conhecidas e anônimas, precisam ser reveladas. Este foi o objetivo do 11º ciclo Hannah Arendt, realizado em setembro de 2021, junto ao Programa de Pós-Graduação em Filosofia da UEL. Na ocasião, todas as palestras e mesas foram de mulheres sobre mulheres filósofas. Além disto, houve o lançamento da coletânea editado pela Engenho das Letras, intitulado 12 Mulheres, 12 Filósofas, 12 Artistas, como resultado de pesquisas realizadas sobre importantes filósofas.
A obra foi escrita por mulheres e ilustrada por mulheres artistas. Propomos resgatar a trajetória das filósofas esquecidas ou simplesmente silenciadas, apagadas ou invisibilizadas, para que assim se conheça sua construção histórica, tanto da produção quanto da negação. Os projetos de pesquisa desenvolvidos na UEL, a presença da mulher na filosofia e a invisibilidade das filósofas, têm por objetivo contribuir com a primavera das filósofas. As pesquisas são bibliográficas e descritivas. A análise descritiva recai sobre variados documentos com o objetivo de identificar quais são as filósofas e como são apresentadas. Analisa-se os livros didáticos listados pelo Programa Nacional do Livro Didático, livros paradidáticos, blogs e sites acadêmicos e revistas acadêmicas de filosofia. Como previsto, os resultados da pesquisa confirmam o reduzido número de mulheres filósofas mencionadas nos documentos analisados em comparação ao número de filósofos homens e ao número real de filósofas que sempre existiram ao longo da história da filosofia. Filósofas sempre existiram. No entanto, a autoridade de seus saberes não é reconhecido, conservado e transmitido.